Vamos, então, agora para o Dr. Marçal Justen Filho, para que ele faça seus comentários em relação àquela pequena introdução que fizemos e sobre o tema. Boa tarde, eu saúdo a todos, saúdo a ministra Ana Reis, a quem cumprimento e agradeço pela oportunidade de uma meditação conjunta sobre um dos temas mais essenciais com os quais o Brasil convive. Saúdo todos os integrantes dessa mesa, e especialmente na pessoa do ministro Nardes, e transmito a minha meditação, que talvez seja comum a todos, de uma espécie de choque com a necessidade de uma forma de revolução no modo de pensar do administrativista, o que se reflete, obviamente, sobre a função do controlador. Talvez o grande desafio produzido pela Lei 13.303 tenha sido uma espécie de ruptura formal do regime jurídico típico de direito administrativo, aquele com o qual nós temos trabalhado ao longo de tantos séculos, e o regime jurídico das sociedades estatais, que não pode ser o mesmo. O controle não pode ser o mesmo, os mecanismos não podem ser os mesmos, e os desafios para o intérprete e para o operador são enormes, porque, como dizia o professor Alexandre Aragão, nós não podemos pensar a Lei 13.303 como uma mera sobrevida da Lei 8.666, a qual deveria ter sido já dispensada há muito tempo. De todo modo, ela não pode continuar a nos influenciar nesse tema. Por outro lado, a Lei 13.303 demanda um desafio, está demandando um desafio que é de identificar o que é, para que serve, qual é a essência, qual é o regime jurídico essencial de uma empresa, de uma sociedade estatal. Até pouco tempo atrás a gente discutia, a sociedade estatal deve ter lucro? Ela pode ter lucro? Os manuais de 15, 20 anos atrás diziam não, é vedado a uma sociedade estatal ter lucro porque o Estado não é legitimado a ter lucro. E subitamente nós nos deparamos com uma situação caótica que não tem a ver, talvez, nem com a Lei 8.666, nem com o regulamento da Petrobras, nem com a Lei 13.303, mas que decorre da nossa incapacidade de compreender a administração pública, certamente, mas intensamente uma sociedade estatal. Para que serve uma sociedade estatal? Qual é a função de uma sociedade estatal? Essa é uma pergunta que tem de ser respondida, e tem de ser respondida com novos instrumentos, porque tem de incorporar necessariamente a ideia de lucro. É indispensável a eficiência. Se é indispensável a eficiência no âmbito da administração direta, é muito, muito mais indispensável a eficiência no âmbito das sociedades estatais. A Lei 13.303, a meu ver, superou, transcendeu e arquivou a distinção entre exploradores de serviço público e exploradores de atividade econômica e prestadores de serviço público. Ela incorporou uma distinção no Código Civil. Existem sociedades estatais que são empresárias, que estão subordinadas à Lei 13.303, e existem sociedades estatais que não são empresárias, que não se subordinam ao regime de direito comercial e, portanto, sejam elas exploradores de atividade econômica, não podem ser, mas enfim, mas especialmente isso se aplica às antigas prestadoras de serviço público. Por outro lado, a meu ver, uma indissociável interligação entre as duas partes da lei. Somente é possível compreender a parte da lei que trata de licitação e contratação a partir da compreensão da parte que trata de governança, porque não é possível nós simplesmente liberarmos o cumprimento de formalidades burocráticas se nós não tivermos mecanismos de controle interno. A compliance e a governança são uma espécie de teoria da separação de poderes, checks and balances, que se estabelece no âmbito do direito privado, no âmbito de uma empresa privada. E, portanto, somente desse modo será possível nós não termos um desastre com a aplicação da parte de licitações e contratos. É indispensável nós termos mecanismos de controle internos eficientes que se relacionam com a legitimidade da atuação administrativa. Eu observo, está terminando o meu tempo, eu prometo que eu vou falar da contratação mais adiante
direta do 28.2, mas eu apenas observo algo que é indispensável para colocar no contexto. Tão ou mais importante do que a disciplina relacionada à licitação e contratação é a regra prevista na lei sobre contratação propriamente dita. É o fim da aspiração das empresas estatais, e eu termino, presidente, a terem um regime híbrido em que elas querem ser privadas, mas querem ter as prerrogativas extraordinárias da administração pública. Uma empresa estatal, uma sociedade estatal é uma sociedade de direito privado, que tem de conviver com um regime contratual próprio de direito privado, tem de pagar direitinho os fornecedores. Enquanto a empresa estatal não cumprir as suas obrigações contratuais, não adianta fazer a Lei 13.303 ou qualquer outra lei. Ou se cumpre a lei, ou a administração pública não pode invocar a supremacia do interesse público para ficar passando os seus fornecedores para trás. Muito obrigado. Muito bom. A colocação foi interessante. Um pequeno comentário, já passo para o Rafael Jardim. O TCU passa a avaliar cada vez mais a eficiência, eficácia, efetividade. Nós temos mais de 500 auditorias para ver a governança de todas as instituições. Nós implantamos isso e o TCU, então, cada vez mais vai nessa direção. E a sua colocação em relação à função da estatal foi muito importante hoje. Nós temos que, ou seja, hoje nós estamos num mundo competitivo, temos que ter a capacidade de analisar a competitividade nossa com as outras nações e cada empresa dar a sua contribuição. Só para agregar o comentário. Rafael Jardim, por favor. Ministro, obrigado. Na verdade, obrigado a todos vocês. É bacana a gente ver o auditório cheio para discutir, dialogar sobre um tema importante que está à pauta dos debates do nosso plenário. Ministro, eu acho que para discutir a abrangência de utilidade do artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2, a gente tem que ter um pano de fundo de coerência da lei. Eu acho que o professor Marçal ele começou a ilustrar isso, né? Eu me lembro quando o senhor discutia na sua presidência a importância da governança pública, o senhor trouxe boa parcela da sociedade para discutir num evento como esse o porquê da governança, inclusive empresários, grandes empresários do setor. E um deles fez a seguinte pergunta: vem cá, gente, qual que é o princípio fundamental da governança privada? E num silêncio assim, ele logo em seguida colocou de maneira muito clara: é o medo da morte. Na verdade, por que eu estou colocando isso? De que forma que esse princípio fundamental da governança privada, na verdade, se criam estruturas de eficiência e controle para garantir a eficiência da empresa, para que ela não morra? A pergunta é de que forma que isso é válido para o setor público e de que forma que isso não tem um colchão de sustentabilidade pública para, veja, mesmo ineficiente, elas continuem existindo. O professor Marçal colocou uma importante razão do lucro como requisito de eficiência da empresa pública. Mas, se pensar bem, esse é o interesse público secundário a ser atingido, pois que o interesse público primário é aquilo que está escrito na lei que a criou. Na realidade, são razões de interesse nacional ou relevante interesse coletivo. Isso tem que estar muito claro e específico nos estatutos sociais, que, por sua vez, se miraram na lei que o autorizou, para cumprimento dos objetivos. Eu estou falando isso porque o artigo 28, na realidade, ele está muitíssimo relacionado na forma pela qual as empresas e até nas possibilidades que as empresas vão ter para comprimir a sua finalidade, as razões de segurança nacional ou interesse coletivo. Esse porquê é que vai margear toda a impressão, toda a interpretação que se vai ter dessa maior abertura que as empresas necessariamente têm que ter para participar do mercado privado. Ou seja, ao mesmo tempo que o lucro não é exatamente o interesse público primário a ser atingido, elas estão imersas, as estatais, num ambiente de risco que não é exatamente o risco do ambiente privado. E é por isso que ela precisa de compliances diferentes e é por isso que é necessário ter um estatuto específico para regular as empresas estatais. Quando se estava discutindo exatamente em que grau é esse, e eu acho que eu fui testemunha de muitas das discussões que foram feitas à época da criação da lei, se discutia assim: e qual é o caminho do meio? Ela está imersa nos riscos típicos da administração pública, mas ela precisa também de liberdade para desempenhar os seus objetos sociais.
E mesmo a parte licitatória, os capítulos licitatórios e contratuais, eles dão uma flexibilidade muitíssimo maior para que as estatais elas pratiquem esse objetivo último de interesse coletivo, né? Mas faltava uma coisa, vem cá, é claro que na doutrina se discutia o que é atividade fim, atividade meio. Na atividade fim você não precisa licitar, mas era necessário que se objetivasse, se positivasse em uma gramática não muito extensa o que é esse tal de atingimento da atividade fim. E, na verdade, no inciso 1, ele colocou, olha, para você praticar a sua atividade fim, você não precisa, por óbvio, se submeter ao capítulo licitatório. Mas, veja, existem algumas palavras que não podem ser ignoradas. O artigo 28, ele falou o seguinte, olha, você submete à licitação, muito mais flexível, como vocês viram, para contratar serviço de publicidade, locação de bens, alienação, e fala mais para frente, contrato de patrocínio. Ela mostrou uma preocupação grande. Olha, a regra é a licitação, eu vou te dar alguma exceção. E uma exceção veio no inciso 1 do parágrafo 3º, mas essa exceção ela veio bem amarrada, olha só, com a palavra assim, comercialização, prestação de serviços, execução de obras, etc., especificamente relacionados aos seus objetos sociais. Eu acredito que dentro de uma hermenêutica do artigo 28, ela ter falado, olha, a regra é a licitação, inclusive para patrocínio, inclusive para publicidade, e ainda veio com a palavra específica para interpretar a palavra relacionada de forma mais abrangente. E veio o inciso 2. Tá bom, para você praticar o seu objeto social, que está no seu estatuto, você precisa de liberdade. Mas esse exercício social também está relacionado a formas associativas. As empresas não conseguem praticar o seu objeto social sem se relacionar por meio de consórcios, e às vezes SPE, por exemplo. A Petrobras, para explorar campos de petróleo, ela precisa se associar a outras empresas por capacidade, por expertise técnico, por questão de disponibilidade financeira, para conseguir oferecer lances num leilão. Furnas, para participar de um leilão de energia elétrica, de produção de energia elétrica, ela eventualmente se associa para poder oferecer lances. E você não é que não precisa, você não consegue, não pode ter licitação para a prática do exercício típico da atividade social. Resumindo, eu já extrapolei meu tempo. Tá? O inciso 2 ele foi criado numa lógica de possibilitar a prática da atividade fim, sobre pena de não tê-la. Tem uma palavra, eu acho que no final tem que ser sublinhada e sobrelevada, que é justificada a inviabilidade do procedimento licitatório. A lógica da contratação é sempre a motivação. O porquê que aquela parceria é a melhor possível. Mas fato é que a lógica licitatória foi construída justamente para objetivar de forma concreta o que seria a melhor proposta. A não utilização, e nesses últimos 15 segundos, acredito eu que esteja muito assemelhada à forma de pensar da inexigibilidade. Mesmo que fosse tentada uma licitação, pelas características particulares do negócio e daquela empresa, uma e somente uma empresa acudiria ao chamamento, de sorte que estaria justificada dentro do exercício finalístico a não licitação. Eu posso dizer assim, e eventualmente depois que as coisas são escritas, as interpretações que vão ser feitas no mundo jurídico, elas se vão. Mas esse foi o testemunho que eu convivi de construção do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 28, e a gente, acho que pode mergulhar nas discussões. Obrigado. Passou um pouquinho do tempo. Mas foi interessante porque ele já está entrando no tema de forma mais aprofundada.